transformação que Ana teve. Ana, ela estava amargurada de espírito, triste, não comia, porque a sua competidora excessivamente o irritava. A Bíblia diz que era costume de Elcana, que era esposo de Ana, e anualmente, e no templo em Siló, que era uma região ali, um pouco distante da sua casa, aproximadamente 30, 35 quilômetros, e ele ia anualmente sacrificar a Deus ali no templo. E a Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, era Ana e Penina. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele ia lá, ele sacrificava a Deus, e do sacrifício ele dava porções para Penina, para os seus filhos e para suas filhas. Porém, Ana, ele dava uma porção excelente, porque a Bíblia diz que ele amava Ana, porém o Senhor tinha cerrado a sua madre. Ela não gerava. E então isso era costume de Elcana ir naquele lugar. Agora você imagina quantos anos Ana passou desta forma, angustiada, atribulada, triste, porque Deus tinha cerrado a sua madre e ela não gerava. E o desejo de Ana era o quê? Gerar. Só que em nenhum momento ela tomou a posição como ela tomou aquele ano que mudou a vida de Ana. A Bíblia diz que Elcana chega para ela e diz: por que tu estás chorando, Ana? Por que tu estás triste? Por que tu estás angustiada? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Olha, ele dava porção, a melhor porção para Ana, para tentar aliviar o sofrimento de Ana. Para Penina ele dava porções à parte para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma parte excelente, ele dava o melhor para Ana, para tentar acalmar a aflição do coração dela, porque ela era uma mulher triste e atribulada. Então todas as vezes que ela ia lá, ela não conseguia ter paz, ela saía de lá talvez pior do que ela chegou lá, porque Penina irritava ela excessivamente, direto. Então Ana tomava aquelas palavras e ela ficava abalada com aquelas palavras da sua competidora, ou seja, a outra esposa do seu esposo, né? Porque naquela época o homem podia ter mais de uma mulher. Hoje não, tá, irmão? Hoje não existe mais isso. Então, a Bíblia diz que o valor de uma mulher naquela época era o que ela gerava. Se ela gerava filho, ela era feliz, o seu esposo ali, poder contemplar filhos. E Ana não tinha esse privilégio. Simplesmente Ana nasceu estéril. Simplesmente Ana nasceu com um problema no seu útero, no qual ela não gerava. Mas naquele ano aqui, Ana, ela toma uma posição e ela vai à presença do Senhor. E o texto que nós lemos aqui diz assim: então Ana se levantou e depois que todos comeram e beberam, ela foi para o templo orar. E ela vai para o templo orar porque ela estava angustiada, amargurada, depressiva, podemos imaginar. Você imagina a sua companheira ali, a Penina, todo o tempo ali? Olha a tua situação. Eu tenho 10 filhos, homens e mulheres. Porém você, para que nasceu mais ou menos assim? Porque tu vem nesse mundo. Talvez você esteja empatando, é o meu marido. Então, Ana, ela vivia com uma palavra na sua cabeça, ali, palavras malditas que vinha da parte de Penina, e ela pegava aquelas palavras e ia para o seu coração e deixava ela deprimida, a ponto de ela não comer e ficar amargurada de espírito. Mas naquele dia, ela toma uma posição que mudou a vida dela. É essa posição que você e eu
temos que tomar diante de Deus, porque Ele está para nos ajudar nessa terra. Porque nós vivemos diante de maldições também, de palavras que muitas vezes vêm ao nosso encontro, mas se você não pode pegar essa palavra e deixá-la entrar no seu coração, porque senão você vai se deprimir. Você tem que eliminar isso através de Cristo. Foi isso que Ana fez. Ana, ela toma uma posição, levanta e vai para a presença de Deus. Ela entende que havia uma válvula de escape para a sua vida, no qual ela ainda não tinha entendido, mas quando ela entendeu, mudou a vida de Ana. Então ela entra na presença do Senhor e agora ela derrama diante do Senhor o seu problema. Ela leva diante do Senhor e apresenta diante do altar de Deus: Senhor, está aqui o meu problema. E a oração dela foi tão eficaz, tão inteligente, que ela ainda determina o fruto que ela queria no seu ventre, que era um varão. Olha a oração de Ana, foi inteligente, que ela determina, e ela fala para Deus: Senhor, se tu me deres um filho, homem. Ela ainda, determina ali, fala para o Senhor o que ela queria, um filho homem, porque o filho homem naquela época era tudo que o pai queria, era um filho homem, porque ele seria o sucessor. E nós sabemos da história de Samuel, que foi um grande homem de Deus, um grande profeta em Israel. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho homem. Ela não tinha nada, mas se tu me deres um filho homem, eu te darei por toda a sua vida, e na sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele será nazireu de Deus. E Eli, que estava ali, sentado ao pilar do templo, que era o sacerdote, ele observa Ana orando. Orando não, ele observa Ana, que movia os seus lábios, mas não saía palavra dos seus lábios. E ele começa a observar ali a situação de Ana. Ele sabia da vida de Ana. Quantos anos Ana não foi lá no templo? Então ele sabia que Ana nunca fez aquilo. E ele imaginou que Ana estava o quê? Embriagada, bêbada. E ele disse para Ana: afasta esse vinho de ti. Ou seja, tu está dentro da casa de Deus, tu está dentro do templo. E ela disse: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu não estou aqui efeito de bebida, mas sou uma mulher angustiada. Quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor desta forma, mas nós saímos da presença de Deus de outra forma. Ana saiu com uma palavra do sacerdote, uma palavra. Quando nós tomamos uma posição de irmos ao Senhor, de depositarmos diante de Deus as nossas dificuldades, Deus se encarrega de nos ajudar diante desse mundo que vai de mal a pior. Foi isso que Ana fez. Ela tira dela e ela lança ao Senhor. E o Senhor recebe, e o Senhor atende, e o Senhor faz com que o sacerdote olhe para os lábios de Ana, olhe para os lábios dela, e ele atenta o que essa mulher tem. Ele ficou ali observando ela, e ela chorava. A Bíblia diz que ela chorou abundantemente, e ela perseverava em orar. Então, o segredo meu, seu, é perseverar, estar na presença de Deus, perseverar em orar, e Deus olhará para mim e para você. Então nós precisamos tomar uma mesma posição que Ana tomou, para que Deus possa olhar para mim, olhar para você e lhe abençoar. Ana, naquele ano, ela achou o fio, da bênção. Ela entendeu que se ela ficasse ali deprimida, ficasse ali só recebendo aquelas palavras da sua competidora, deixava ela deprimida. E as pessoas estão aí fora, o mundo está aí fora, o inimigo está aí fora, usando as pessoas, e essas palavras sempre vêm, são como dardos inflamados, que a Bíblia diz que são dardos inflamados do maligno, que vem aqui, e se você deixar entrar aqui, fazer igual minha mãe, tem que entrar aqui e sair por aqui, não deixe entrar no seu coração. São palavras de maldição,
Isso prejudicava Ana. Ela ficava ali destruída, sem chão. Se você for ler a outra parte desse capítulo na frente, a Bíblia diz que a sua competidora estava lá, excessivamente, não cansava. E o inimigo não cansa, o nosso adversário não cansa de querer nos colocar lá no chão, de querer nos humilhar, de querer dizer para mim e para você que não tem jeito. Deus tem jeito, para Deus tem jeito. O Senhor sempre tem uma palavra de bênção para mim e para você. A Bíblia está dizendo, vários versículos diz, não temas que eu sou contigo. Agora, se você querer pegar essa palavra e viver nessa palavra, Deus vai te abençoar. Mas se você só observar essa palavra e não querer ela para você, ela não terá jeito, não fará sentido nenhum. Mas Ana, naquele dia, ela tomou uma posição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que bênção, louvado seja Deus. E ela voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Olha a ousadia, olha o que ela entendeu, olha a oração inteligente de Ana. Ela especificou o que ela queria diante de Deus. Ela queria um filho e ainda um filho homem. Deus, Ele gosta desses desafios, sabe, do homem, que o homem sabe entender e ir e buscar e ter fé, ser perseverante e colocar diante de Deus. E Deus fez. Então a vida de Ana, ela mudou. Ana agora volta para sua casa feliz da vida. A Bíblia diz que ela come e o seu semblante era o quê? Alegre, diferente, era uma outra pessoa. Quando o sacerdote ali disse que Deus te conceda esta bênção, minha filha, ela agarrou aquilo, ela pegou aquela palavra. E a Bíblia diz que agora ela come, se alegra, ela era uma outra pessoa. É isso que o Senhor tem feito na nossa vida. E é isso que o Senhor quer fazer mais conosco. Porque Ele tem bênçãos sem medida. Ana pediu um filho. E Deus deu quantos para ela? Alguém sabe? Ela pediu um filho para Deus. E ela disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei ele. Deus deu para ela mais 5 filhos, se eu não me engano. Acho que a pastora deve saber, mas ela saiu dali para confirmar. Então, Deus dá muito mais do que você pede para Ele. Deus tem muito mais para mim e para você. Você pensa uma coisa, Deus tem o melhor para você. Você pede isso, Deus te dá muito mais. Ana pediu um filho e Deus abençoou ela. E ela teve vários filhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ana vai cantar, e Ana escreve um cântico para Deus. A Estéreo agora é mãe de muitos filhos. Que bênção! Era a minha e a sua situação estéril. O que nós gerávamos? O que eu gerava? O que você gerava para Deus? Nada. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou e nos trouxe para a sua presença. Agora, pelo poder da sua palavra, eu consigo gerar. Você consegue gerar? Deus lhe deu isso. Fé, esperança, salvação, vida eterna, através de Cristo e da sua palavra. Quando Ana entendeu, ela recebeu a bênção, não é verdade? Ela recebeu, irmão, está aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez a atenção da sua boca. Por isso que a Bíblia diz assim para mim e para você: entra no teu quarto, entra no teu aposento e ora em secreto, que Deus, Ele verá, Ele saberá a tua oração. Ana, ela não expressava em voz alta, só os seus lábios se moviam.
Mas Deus sabia. Nem Eli sabia, irmão, o sacerdote não sabia o que ela estava pedindo. A Bíblia diz assim, que quando ela volta para sacrificar a Deus, quando no outro ano seu esposo disse, bora Ana, ela disse, não vou, esse ano não vou, eu só vou quando o menino o quê? Desmamar. Por quê? Porque ela tinha prometido para Deus que daria o seu filho para o resto da sua vida ao sacerdote. E aproximadamente os historiadores dizem que 4 anos tinha Samuel, e nesse ano ela sobe ao templo, presta atenção, ela sobe ao templo para sacrificar a Deus, e quando ela chega lá e diz para Eli, era por esse menino que eu orava. Oh, aleluia! Ela disse para o sacerdote nem sabia o que ela estava pedindo, ela disse, por esse menino eu orava, e Deus concedeu. E Deus me deu, e eu estou aqui para pagar o meu voto, que disse que daria a ele por toda a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração para Deus, entregue a sua vida para o Senhor, por resto de sua vida, e deixa Ele dirigir a sua vida. O sacerdote não sabia qual era a petição, mas Deus sabia. Deus sabia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. E porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha só a palavra de Eli agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Verso 13, o último verso 13 não, 19. E levantaram-se de madrugada, bem cedo, adoraram a Deus, terminaram o culto, já era uma outra pessoa. Ana não era mais a mesma pessoa que tinha chegado lá. Ela é uma outra pessoa. Eles adoraram a Deus, levantaram cedo, terminaram o seu culto. Agora estão voltando para Ramá, para a terra deles, né, para a cidade deles. Olha só. E levantando de madrugada, adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, Ramá. Não, nessa parte que eu quero que os irmãos entendam. É bem aqui no verso 18. Tá. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha Ana, olha quem era Ana agora, uma outra pessoa. Ana agora está diante de uma profecia, falada por um sacerdote que já estava no fim da sua carreira, já não ouvia muito bem, e não enxergava muito bem, já não compreendia muitas coisas de Deus, porque ele foi até rejeitado por Deus. Mas ele era o sacerdote, e ele deu uma palavra de profecia para Ana, e Ana agarra aquela palavra. Ana, ela pega aquelas palavras e coloca no seu coração, e ela sai dali, alegre, satisfeita, dizendo, eu creio. E aconteceu na vida de Ana. Então eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, creia em Deus, que Ele não decepcionará você. A sua vinda na casa de Deus não é por acaso. Você deixar tudo que você tem lá fora, na sua casa, né, o seu conforto, a sua vida pessoal, e vir à casa de Deus, isso não é em vão. Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo que você está fazendo um esforço para estar na casa do Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida esta semana será melhor do que a que passou. Porque se você pede de Deus algo aqui hoje, Deus lhe dará o dobro do que você está pedindo.
Porque as bênçãos do Senhor, elas não são limitadas. Ana pediu e Deus deu para ela. Quantos filhos, pastora? 5. Além do Samuel. Então ela teve 6 filhos. Ela pede um e ela dá para o Senhor Samuel, que teve um ministério extraordinário em Israel. E agora Deus dá 5 filhos mais para ela. Oh, aleluia! Que Deus bom, irmão. Que Deus maravilhoso. Sirva esse Deus na sua vida. Esteja com Ele, clame a Ele, viva para Ele, chame Ele, ore para Ele, porque Ele vai atender os seus pedidos, as suas orações. Clame a um Deus que pode resolver as suas situações. Clame a um Deus vivo, que pode todas as coisas. Um Deus que fez o céu e a terra e tudo que existe nessa terra, foi Deus que fez. Esse entendimento que Ana ainda não tinha, mas quando ela entendeu, ninguém segurou mais Ana. É isso que o Senhor quer, que eu e você entendamos, né, acerca da sua pessoa, da sua grandeza, do seu poder. O que é impossível para Deus? O que é? Você pode definir alguma coisa que seja impossível para Deus? Deus mostrou na sua história, na sua palavra, que tudo é possível ao que crer, ao que ora, ao que, né, aquele que determina, aquele que está disposto a correr risco e a entender que Deus pode todas as coisas. Então, eu digo a você, porque a igreja hoje, ela está representando, porque Ana hoje, ela está representando uma igreja fiel, uma igreja que busca, uma igreja que está aos pés do Senhor, que ainda atribulada, mas sim ela será atendida. Ou você acha que nós não temos tribulação também? Ou você acha que a minha vida é um mar de rosa ou a sua também? Não. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor carregados de problemas, dificuldade. Muitas vezes o inimigo está aqui querendo nos colocar lá embaixo. Mas quando chegamos na casa do Senhor, diz: o Senhor está aqui. Eu deposito diante do Senhor, porque o Senhor sabe fazer, sabe resolver. E resolve mesmo, irmão. Resolve mesmo. O Senhor sempre tem uma válvula de escape para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe você, que esta palavra tenha fortalecido a sua fé e que você continue buscando a Deus, servindo ao Senhor.